Mensagem para Pablo Marçal. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Você chegou chegando. Mostrou sua força, sua garra, sua inteligência, o seu magnetismo pessoal. Mostrou a sua influência, mostrou a sua coragem e, é claro, que como jovem que é, não podia acertar tudo. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, de liderar, de sonhar, de ousar, de inspirar. Todo o processo traz maturidade. Eu fico pensando, Pablo, se você com 45 dias pautou a política nacional, dando vida e audiência àqueles debates anteriormente enfadonhos e cansativos. Se com apenas 45 dias você, Pablo, enquadrou jornalistas que eram acostumados a lacrar entrevistados e acabaram sendo eles lacrados, envergonhados e ficaram desesperados. Se você com 45 dias assustou seus adversários que fugiram de debates e usaram a força judicial com processos executados na calada da noite, na velocidade da luz, para lhe arrancar e conseguiram a sua ferramenta de comunicação. Tudo isso, Pablo, sem dinheiro público e ainda enfrentando forças descomunais de alguns, a crueldade nítida de outros e cá para nós, aquela maldita inveja, Pablo, que todos, mesmo negando, tiveram e ainda tem de você. Se você enfrentando o governo do estado e a prefeitura da maior capital do país, enfrentando o ódio de toda a esquerda, conseguiu, Pablo Marçal, a façanha de conquistar 1.719.274 corações, Pablo. Não foram só votos, foram corações. Você teve apenas 1,43% menos votos do que o primeiro colocado. Se com 45 dias você fez tudo isso, imagina o que pode fazer você em 2 anos. Articule, converse, lidere. Só há uma palavra para te dizer. Você foi um vitorioso, você é um vitorioso. Pablo, você tem o meu respeito, a minha admiração e as minhas orações. Prossiga, meu irmão. Foi uma honra lutar ao seu lado. E agora é nos unirmos aí contra o consórcio comunista do Brasil, como você bem disse. E unidos venceremos em nome de Jesus, querendo Deus, a esquerda, nesse segundo turno no estado de São Paulo. O deputado Nicolas Ferreira ressalta a pequena diferença de votos de Pablo Marçal para Boulos e expõe sua posição para este segundo turno. E aqui vai alguns fatos sobre as eleições de 2024. Isso aqui não é minha opinião, mas alguns fatos. O que você vai fazer com essas informações? O problema é seu, mas aqui vai. Em primeiro lugar, é um tanto quanto curioso ver que a diferença entre Boulos e Marçal foram de apenas 50 mil votos, já que o candidato Boulos estava sendo apoiado pelo presidente da República, gastou nada mais nada menos que 55 milhões do seu dinheiro, teve tempo de televisão e rádio. Já Pablo não teve tempo de televisão nem rádio e também não usou dinheiro público e ficou apenas 50 mil votos. Teve suas redes bloqueadas no começo, depois suas redes também banidas. Isso aí são apenas fatos. Enfim, e antes que eu me esqueça, e segundo turno, Nicolas? Com relação ao Nunes e ao Boulos, eu vou cumprir a minha promessa. Eu não vou fazer igual o pessoal do MBL, que é covarde, e no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, pregou voto nulo. Eu não. Eu vou cumprir a minha promessa que eu disse desde o começo da campanha, que era contra o Boulos, no segundo turno, eu tô junto com qualquer um. Então, no segundo turno, é óbvio, um dever moral, a gente tem que apoiar o Nunes. E o Boulos, né, que sempre coloca aí como defensor dos pobres, anda de Celtinha na campanha, mas também anda de jatinho. Foi a campanha mais cara de 2024, ou seja, o que você vai fazer com essa informação, eu não sei. Mas é algo que não pode ser meramente esquecido. Afinal de contas, foi o que eu disse, estou trazendo aqui fatos e não somente opiniões. Lá vai mais fatos. Bolsonaro em 2024 rodou mais de 140 cidades. A pergunta é, cadê o Lula? Isso é um fato importante a ser levantado, até mesmo porque os 2 filhos do Bolsonaro, Carlos e Renan, foram os mais votados nas suas cidades. Ou seja, mesmo o Bolsonaro inelegível, ele conseguiu aí ser uma força motora pelo Brasil muito maior do que o atual presidente da República. Mais um fato aí. O PL, de fato, teve uma arrancada muito grande esse ano nas eleições de 2024, diferentemente da esquerda, do PT, que de fato fez aí menos da metade das prefeituras e das cidades
em volta aí do Brasil. Contudo, todavia, entretanto, o que eu vejo que foi o maior vencedor aí, de fato, continua sendo o centro. O PSD, por exemplo, fez 888 cidades. É inacreditável. O que eu quero dizer com isso? Que a direita avançou sim e muito, mas ainda temos uma longa caminhada para poder, de fato, construir um Brasil que a gente deseja. E por fim, as eleições municipais de fato são importantes, mas lembre-se, para quem está dizendo que, nossa, tiramos o PT de tudo, o PT já era, meu amigo, não é bem assim. Até mesmo porque eles continuam tendo tudo, né? Mídia, judiciário, escola, universidade, produção cultural, literária, Hollywood, pipipi, popopó, tudo. O brasileiro precisa parar de pensar somente de 2 em 2 anos e começar a não somente ser pró e contra e ser torcida, mas começar a analisar todo o cenário. Esse cenário é aqui, a gente precisa não somente focar os nossos objetivos na época da campanha eleitoral, mas também ocupar todos os espaços, porque isso de fato fez com que a esquerda chegasse ao poder e permanecesse. E por fim, peço para que você não desanime, até mesmo porque na vida não é sobre somente vitórias e derrotas, mas sabe na verdade quem vence, quem permanece. Permaneça. Tem um Brasil inteiro que depende da gente. Carla Zambelli, que apoiou Pablo Marçal publicamente, diz que Nunes se arrependeu da sua postura durante a pandemia. Uma vez que nós temos agora a situação do Nunes com o Boulos, dizer para vocês que o Nunes veio a público, disse que se arrependeu do que fez na pandemia, até pela pressão que ele recebeu a respeito disso. Ele percebeu que ele não ganharia jamais os votos da direita se ele não falasse isso, então ele falou em público e disse que não faria isso hoje se fosse de novo, se arrependeu. Como cristãos que nós somos, a gente tem que perceber o arrependimento das pessoas e eu quero crer que ele se arrependeu de verdade. Eu tô vendo muitas pessoas comentarem aqui que no segundo turno não vai votar, que no segundo vai votar nulo, que não acredita mais nas urnas, que está muito decepcionado com o Tarcísio, muita gente falando do Tarcísio, querendo ou não. Hoje, o nosso governador é o Tarcísio. E ele tem muitas qualidades. Apesar desses problemas que ele tem as qualidades de ser um bom gestor, de estar fazendo um bom trabalho como governador. E ele trabalhando junto com o Nunes, eles vão fazer uma prefeitura boa, como vem fazendo várias obras, várias coisas. A Cracolândia deixou de ter 4.000 viciados para 900 viciados atuais. Se a gente eleger o Boulos, a gente não, né? Mas se o Boulos se eleger, esse número ele não vai ficar em 4.000. Esse número vai crescer muito, exponencialmente. O Boulos vai desviar todo o dinheiro, né? Tudo indica que pessoas com essa índole que ele tem, ele vai acabar desviando o dinheiro para colocar fogo no Brasil inteiro. E não vai ser só a cidade de São Paulo que vai sofrer, vai ser o país todo.